Parte 2, vamos lá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o hipotálamo. O hipotálamo é uma área do cérebro, né? Ela é encarregada de coordenar os órgãos, né, internos, né? As atividades e manutenção do corpo, como o controle da temperatura, né? A da concentração da glicose, a de gás carbônico no sangue. Se a temperatura corporal ela sobe, né, o hipotálamo ele envia sinais para que haja o quê? O controle, né? Envia sinais, né, para o organismo e começa a transpirar a fim de perder esse calor. Se a temperatura diminui, o hipotálamo envia sinais para o corpo e começa a tremer, ou seja, produzindo energia na forma de calor para se aquecer de uma forma geral, tá? O que mais que é importante falar? O hipotálamo ele também exerce a capacidade de regular também a ingestão dos alimentos por meio das sensações de fome, da saciedade, da ingestão dos líquidos, por meio da sensação de sede. Ele também está associado ao sentimento de raiva e de prazer e a sensação de dor também. Então, para vocês verem como é uma caixinha de surpresas, né? O quão e quanto é importante se torna o sistema nervoso a nível de metabolismo, né? Como que ele exerce, né, funções aí a nível específico, né, para o nosso metabolismo de uma forma geral. Tá bom? Tudo bem? E aí agora, o que a gente vai falar? Nós vamos falar um pouquinho sobre a medula espinhal. A medula espinhal, ela nada mais é do que um cordão de tecido nervoso que fica alojado na coluna vertebral, né? Ou seja, as vértebras, de uma forma geral, elas são formadas por tecido ósseo, né? Elas têm a capacidade de conferir, né, a estabilidade à medula, né? E protegem contra choques mecânicos de uma forma geral. Em um adulto, uma pessoa adulta, a medula espinhal ela tem aproximadamente a espessura de um dedo mínimo, né? Ao longo da medula partem, né, a gente tem ramificações aí de 31 nervos dispostos em formas de pares que a gente conhece aí, né? E eles fazem parte do sistema que a gente chama de sistema nervoso periférico. Ao estudar os caminhos percorridos pelos impulsos nervosos, a gente pode perceber que a medula espinal, né, que a gente fala, ela serve de conexão entre os nervos e o próprio encéfalo. Ou seja, é um órgão sendo ligado automaticamente em outro órgão, ou seja, em uma outra estrutura de uma forma geral, tá? Tudo bem? A medula também tem a capacidade de elaborar respostas de forma simples, porém rápidas, para determinados estímulos do organismo. Isso geralmente é relacionado, né, a situações de emergência, né, como afastar a mão de uma superfície quente, por exemplo, da panela, né? Outro item que a gente pode citar, por exemplo, é a reação do organismo com relação ao estímulo, né, de forma rápida, né? Ela é comandada pela medula, ou seja, a própria medula espinal, ela gera uma resposta, né, sem a participação do cérebro em questão e sem que tenha a consciência do que está ocorrendo. Esse tipo de resposta a gente chama de ato reflexo. Então é algo momentâneo, é rápido, é direcionado. Tudo bem? Os reflexos que a gente considera como sendo reflexos condicionados, constantemente o corpo responde a esses estímulos sensoriais, né? Por exemplo, no treino, né? Muitas das ações voluntárias, como caminhar, andar de bicicleta, ou até mesmo dirigir um simples automóvel, elas se tornam automáticas, né? E são executadas sem que a gente acabe pensando. Essas ações, elas acabam resultando nas aprendizagens e transformam essas aprendizagens em reflexos condicionados. Ou seja, como é algo que já está na memória, é algo que você passa a não esquecer mais, né? É algo que já se torna eficaz ao longo do percurso da sua vida em questão. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é ligado, né, constituído aos nervos e gânglios, né, nervosos. A função do sistema nervoso periférico, né,
é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. Ou seja, os nervos, eles são um conjunto de dendritos e axônios que levam mensagens dos órgãos sensoriais e dos receptores internos do corpo para o sistema nervoso central, ou do sistema nervoso central para os órgãos efetores, né, como os músculos, por exemplo, para que haja a realização de um determinado movimento. Os gânglios nervosos, eles são pequenas dilatações, né, contendo corpos celulares de neurônios, né, presentes em determinados nervos em questão. E aí, durante todo esse processo, ele auxilia nesse processo, né, de desenvolvimento celular, né, de desenvolvimento neurológico, e aí, automaticamente, se condiciona ao desenvolvimento pleno das habilidades, né, do processo de transformação da célula de uma forma geral. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver, anotem aí que a gente vai tirar as dúvidas depois. E aí a gente vai falar a respeito de saúde do sistema nervoso, né? Diversos distúrbios podem comprometer o funcionamento do sistema nervoso, né? Como consequência, interromper ou prejudicar funções motoras e afetar os órgãos dos sentidos, né? Como a percepção do ambiente, a memória, entre outras capacidades. Uma coisa que é muito importante e bacana de nós estarmos falando aí a respeito é nós estarmos citando, por exemplo, a capacidade que exerce do indivíduo levar tapa na cabeça. Isso não é legal, porque quando você dá tapa, você pode estar considerando, né, que haja um deslocamento de alguma estrutura nervosa. Isso pode ter consequências graves. O ato de bater a cabeça. Então, se alguém cai, se machuca ou bate a cabeça, aí já pode estar tendo uma... Como é que eu posso dizer? Aí já pode estar tendo um comprometimento neurológico, encefálico, né? A nível do sistema nervoso ou a nível do sistema nervoso central. O que não dá para a gente poder imaginar aí é a gente se movimentar. Se você teve uma queda, se você se machucou, sempre chame alguém e continue deitado, porque qualquer tipo de movimento que você realize, você pode ter um deslocamento, e nesse deslocamento você pode gerar uma resposta imediata a ter um problema sério aí, né? Até mesmo um sangramento interno, né? Pode gerar uma pressão interna intracraniana, que a gente fala. Então são todas consequências que podem acontecer aí de uma forma geral. Dentre as funções comprometidas que a gente está falando aqui, a gente tem que pensar nas lesões que podem comprometer a medula, ou que podem provocar uma paralisia ou a perda de sensibilidade em muitos órgãos, dependendo da altura, né, em que elas ocorrem. Quanto mais próximo da nuca for a lesão, maior é o risco que se tem nesse paciente, né? Então, quanto maior, mais para cima for da coluna, mais riscos tem de comprometimento dessa pessoa em questão, tá? Desse paciente em questão. Isso acontece por quê? Porque a lesão, ela interrompe, né, a comunicação entre o encéfalo e os nervos provenientes dos órgãos, né, abaixo dela, né? Porque é toda preenchida de medula espinal aí. Então, isso pode gerar consequências a nível gravíssimo. E uma coisa interessante, uma história muito bacana, quer dizer, não é uma história bacana, né? Mas é bacana no sentido de como a atleta conseguiu se restabelecer, né? Em janeiro de 2014, né? A ex-ginasta olímpica, né? A brasileira Laís Souza, ela foi convidada a praticar um esporte, né? Diferente. E o de esqui aéreo, né? Nas Olimpíadas. Só que ela saiu dele e foi fazer... Só que ela faz um movimento, né? Como se fosse uma pirueta no alto. Só que nessa que ela fez e que ela caiu, ela já automaticamente se machucou. E ela teve aí, né, um comprometimento muito grande aí, né? Então ela se acidentou ao participar de um treino, né, para representar, né, o Brasil na prova de esqui aéreo das Olimpíadas de Inverno. A Laís teve uma lesão
em uma das vértebras da coluna da região do pescoço, né? O que a deixou tetraplégica, né? De uma forma geral. Ou seja, isto é, ela perde os movimentos, né, dos membros inferiores e, consequentemente, né, ela acaba tendo a perda da sensibilidade de uma forma geral. Tudo bem aí? A sensibilidade da pele, os estímulos como a temperatura, a pressão, a dor, né, ela também acaba sendo afetada. É lógico que é um caso que varia de paciente para paciente. A gente não pode levar ferro e fogo que todos vão reagir de uma mesma forma. Isso é muito subjetivo para nós estarmos falando aí. Tudo bem? Então tá bom. Vamos falar um pouquinho sobre o que é um neurocientista, né? O neurocientista, ele é um profissional que estuda o sistema nervoso. Um bioquímico, ele é um profissional que estuda as reações químicas em organismos vivos aí. E um engenheiro robótico, ele é um profissional que se dedica ao desenvolvimento pleno e ao uso dos robôs em atividades humanas, seja ela na indústria, seja ela na medicina, tá? Essas são as características aí. E aí, como nós estamos falando a nível do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, nós não poderíamos deixarmos de falar a respeito das doenças que são causadas a nível do sistema metabólico, a nível do sistema metabólico, né, também, e a nível de estrutura celular, que pode trazer consequências muito graves aí. Nós temos duas doenças super importantes a serem citadas, que é sobre a doença de Parkinson e sobre a doença de Alzheimer, né? A doença de Parkinson ela é um distúrbio neurológico, e ela provoca tremores, ela afeta os movimentos da pessoa afetada, né? Ela é causada pela queda da produção de um neurotransmissor, que é chamado de dopamina. Ele é o que dá sensações de prazer também. E ele atua na relação, né, direta da realização dos movimentos voluntários. Entre os sintomas da doença estão os tremores, a gente pode sentir a rigidez e instabilidade para manter a postura, né? A pessoa com Parkinson, né, ela tem a sua rotina totalmente alterada, porque ela executa-se através dos movimentos, né, com dificuldade, né, com lentidão, tarefas cotidianas simples do dia a dia, como comer, tomar um simples banho ou até mesmo se vestir, tá? São tremores, ela fica o tempo todo tremendo de uma forma geral. Já a doença de Alzheimer, ela também é um distúrbio causado pela morte dos neurônios cerebrais. Então, as áreas do cérebro dos neurônios é como se eles fossem se atrofiando. Eles vão perdendo a sua função orgânica de estímulo nervoso em si. E acaba resultando na perda da memória, ou seja, da fala, né, da percepção. O mal de Alzheimer, ele afeta principalmente as pessoas idosas, né? A perda de neurônio ela é mais comum nas áreas do cérebro responsáveis pela memória e pelo planejamento e pela execução de ações complexas aí também, tá? Como eu falei, sistema nervoso central, assim como o sistema nervoso periférico, ele é com uma caixinha de surpresa, né? Podemos ter vários problemas aí aparentes. Embora existam problemas, né, embora existam tratamentos aí que a gente sabe a nível de mercado aí, que são capazes de melhorar a vida dos pacientes, né? Mas não se sabe a causa e não há cura definitiva para essa doença, ou seja, uma doença, as duas, tanto a de Parkinson como a de Alzheimer, que elas ainda estão em estudo para tentarem chegar aí de alguma forma ao senso comum, numa forma de tratamento mais adequada em questão, tá? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso, né? A gente vai falar um pouquinho do acometimento que pode ter a nível do sistema nervoso, como por exemplo o acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral ele é conhecido como AVC. A de acidente, V de vascular e C de cerebral. Acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral ele geralmente ocorre pela obstrução. O que é obstrução? É o estrangulamento, né? É a diminuição, né? Diminui a passagem, né? Pode ser por uma fonte gordurosa ou um coágulo que seja formado, né? Ou pelo rompimento desse vaso sanguíneo em questão.
O comprometimento da circulação sanguínea no cérebro, ele pode levar à morte do neurônio, né? E, em consequência, a própria falta de oxigênio, e o que vai acabar acarretando a falta do nutriente nele aí. Quem sobrevive a um acidente vascular cerebral pode apresentar sequelas e sequelas graves, né? E dependendo do caso, né, ela pode variar aí de leves e passageiras a graves e incapacitantes, tá? Conforme a área do cérebro é afetada, né, o paciente pode ter áreas do corpo paralisadas, como problema de visão, de memória, de fala, entre outros tipos de sintomas em questão, tá? Então depende muito de qual foi a lesão, qual foi a proporção dessa lesão, né? A dimensão que levou a essa lesão. Então assim, às vezes o paciente ele tem um acidente vascular cerebral e você consegue recuperar, restabelecer esse paciente, mas de uma forma geral você fica pensando, e aí, o que eu vou conseguir, né? Como é que esse paciente vai voltar? Muitas vezes o paciente vai acabar ficando acamado, né? E a recuperação não é tão simples assim, não é tão rápida, né? Então é uma coisa que pode levar um determinado tempo. Faz bem para o cérebro, né? O que a gente pode pensar em que faz bem para o cérebro? Então nós vamos fazer aí, vamos falar algumas coisas, né? Algumas atitudes que colaboram, né, para a saúde do cérebro de uma forma geral. A gente pode manter, né? Manter uma alimentação saudável e equilibrada, adotar medidas, né, preventivas de saúde, que inclui o controle do peso, da pressão arterial, o nível de colesterol no sangue. Isso para vocês e para os pais de vocês podem passar isso. Praticar atividades regularmente, né, atividades físicas, exercitar a mente, que é muito importante exercitar a mente. Então, para quem é preguiçoso aí, ó, a mente não exercitando vai ficando comprometida e aí vai atrofiando. Você precisa nessa idade estimular bastante para quando estiver lá na fase adulta, quando você tiver um comprometimento, ela não afetar tanto, né? Por meio de leitura. Como que organiza a mente? Leitura, jogos que estimulem o raciocínio, praticar atividades manuais, né? Bordar, costurar, pintar, leitura. É o que você se identifica, tá? Todas essas atividades, elas atuam sobre, né, as estruturas do cérebro e que são responsáveis diretamente pela memória e auxilia também, né, para melhorar os aspectos como o raciocínio, a linguagem, tudo bem? Reservar um tempo para descansar, o lazer, isso é super importante, né, evitar estresse, tá? Dormir o suficiente, ter sono de boa qualidade, porque quando você não tem um bom sono, você se torna uma pessoa mal-humorada, uma pessoa ranzinza, uma pessoa que não... nada tá bom, tudo reclama, né? Então tem que tomar cuidado, porque isso daí de repente pode ser algo muito grave, né? Principalmente para vocês que são jovens, né? Começar a observar esse tipo de postura e de comportamento. A cafeína, né, é uma substância estimulante. Ela está presente em bebidas, alimentos, e elas têm a função, elas exercem a função de acelerar a atividade do corpo e da mente. Por isso que toma muito café acaba perdendo o sono, né? Fica eletricão, né? É óbvio que não é para todos, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa. A gente pode dizer que existem aí algumas características que a gente chama de efeito retardado, né? São efeitos que são contrários ao que realmente deveria exercer como forma e função específica também. Vamos lá, eu vou tentar fazer um apanhado geral, uma revisão geral com vocês aí. O que a gente pode falar? O sistema nervoso, ele comanda as funções do organismo por meio de impulsos nervosos, transmitidos pelos neurônios. O neurônio é uma célula nervosa que é constituída de um corpo celular com pequenos e numerosos prolongamentos. E aí a gente tem os dendritos, né? E um grande prolongamento que é o axônio. A condução de um impulso nervoso, ela só ocorre, né? Ela ocorre sempre no sentido dendrito, corpo celular e axônio. As meninges são membranas que revestem e protegem o sistema nervoso central, né?
E nisso a gente pode ver na meninge quem? A dura mater, né, que é a parte externa, a pia mater, que é interna, e a aracnoide, que é a intermediária, tá? Sistema nervoso dá origem ao central, tá? Que pode ser o periférico também. Do sistema nervoso central nós temos o encéfalo. O encéfalo tem origem no cerebelo, melhor, no cérebro. O encéfalo tem o cérebro, o cerebelo e o bulbo raquidiano. Cérebro, controle do raciocínio, dos movimentos voluntários, recepção de estímulos sensoriais, memória e fala. O encéfalo dá origem também ao cerebelo, comanda, regula o equilíbrio e coordena os movimentos automáticos, né? E o encéfalo dá origem também ao bulbo raquidiano, que controla, né, exerce o controle de atividades autônomas como as cardiorrespiratórias e o funcionamento do intestino. O sistema nervoso central também tem origem na medula espinhal. A medula espinhal ela conduz os impulsos nervosos sensoriais provenientes dos órgãos dos sentidos, né, e impulsos nervosos motores para os músculos. E para fechar, o sistema nervoso periférico dá origem a dois, que são os nervos cranianos, que são os sensitivos, motores e misto, e os nervos raquidianos, que são todos de origem mista, tá? O sistema nervoso autônomo, tá? A gente pode chamar ele de simpático e parasimpático, tá? Ele controla os movimentos dos músculos lisos, do músculo estriado cardíaco e o funcionamento das glândulas. Ele também controla as funções da vida vegetativa, né? Da reprodução, da temperatura corporal, né? Independentemente da nossa vontade ou não. Os reflexos nervosos, eles são reações rápidas, né? E involuntárias sobre a ação dos estímulos aí, sejam eles mecânicos, térmicos ou luminosos. A retirada da mão, né, diante de um objeto pontiagudo e o fechamento das pálpebras diante da aproximação de objeto são atos de reflexo em questão, tá? Lembre-se, o cérebro ele apresenta reentrâncias e saliências, que a gente chama de circunvoluções, tá? Circunvoluções. E são separadas por sulcos, que nós chamamos de fissuras, que são aquelas do crânio que eu mostrei para vocês. A substância branca no cérebro e no cerebelo, ela é interna, tá? E a substância cinzenta, tá? Ela é externa. No bulbo raquidiano e na medula espinhal ocorre o contrário, tá? O líquido, que a gente chama de cefalorraquidiano ou de líquor, né? Ele preenche o espaço entre as membranas aracnoide